sesión segunda de viernes, sexta-feira, día 13 de octubre de 2023, 30 Simposio da Sociedade Española de Estudios Árabes, Sociedad Española de Estudios Árabes en Chilves. Da comienzo la intervención del profesor, escritor, etnólogo Alexandre Parafita, profesor del Centro de Estudos de Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. El tema: mouros históricos versus mouros míticos. O que nos dicen as leyendas, moros históricos versus moros míticos, lo que nos dicen las leyendas. Es una satisfacción para todos nosotros ahora trasladarnos a este interregno entre lo histórico y lo legendario de la palabra y de la investigación del profesor Parafita. Tiene la palabra, pues en principio un tiempo, creo 25 minutos máximo. Llevamos un poquito de retraso, sí, por favor. Muito bom dia a todos. Eu começo por agradecer este convite muito honroso do CELAS, do Centro de Estudos Luso-Árabes de Silves, que já me convida pela segunda vez. Já estive aqui há uns 10 ou 15 anos e, de facto, fiquei maravilhado com o entusiasmo com que estas temáticas, inclusive ligadas também às lendas, o entusiasmo que aqui existe. Agradecendo, portanto, este convite, agradecendo também à Presidente da Mesa e a todos os presentes, eu queria começar por dizer que não falo espanhol, falar português, vou falar devagar. O nosso Primeiro-Ministro dizia que fala com os espanhóis em portunhol, mas eu falo português e espero que entendam. Se conseguir falar português corretamente e devagar, julgo que me entenderão melhor do que falando portunhol. Bem, muito bem. Portanto, a minha comunicação pretende ser apenas um contributo para tentar clarificar quem são os mouros do imaginário popular e qual a relação entre eles e os árabes que viveram e dominaram este território, a Península Ibérica, não só este território, no início da nossa nacionalidade. Queria começar por dizer que a historiografia em Portugal e também em Espanha, a historiografia e os manuais escolares sempre apresentaram os mouros como invasores, opressores e infiéis, para justificar os feitos e a heroicidade dos nossos primeiros reis, e especialmente para fundamentar a chamada Reconquista Cristã. Ainda hoje há brasões de vilas e cidades, como os de Évora e de Santiago do Cacém, que apresentam exageradamente explícitos os mouros derrotados pelos cristãos. Mas, pelo contrário, vemos o brasão de Silves, que apresenta 2 reis mouros e 2 reis cristãos, o brasão da vila de Algesur, que mostra um rei cristão e um rei mouro. Em ambos os casos, ao mesmo nível e com a mesma dignidade. Estou a pensar se, hoje em dia em que nós assistimos a tantas crispações, não é? Se cumprisse, digamos, este conceito de mouro e cristão que existe, por exemplo, aqui neste território do Algarve, do sul de Portugal, não é? Se isto se espalhasse pelo mundo, provavelmente estas guerras, estas crispações que existem entre etnias e religiões
certamente não existiriam. Portanto, este exemplo que a mim particularmente me deslumbra, porque tenho de facto uma noção dos árabes que não coincide com aquela noção que nós encontramos nos manuais e na historiografia e, portanto, este exemplo em que se vêem cristãos e mouros ao mesmo nível, com a mesma dignidade, é de facto muito interessante. De todo modo, vemos aqui a bandeira nacional portuguesa, não é? Representam 7 castelos conquistados pelo rei Afonso III aos mouros no Algarve. E vemos no interior 5 escudos que correspondem aos 5 reis mouros vencidos por Dom Afonso Henriques na chamada Batalha de Ourique, a batalha que de facto justificou a independência de Portugal como nação. E no interior ainda vemos 5 pontinhos, que são as 5 chagas de Cristo, que Dom Afonso Henriques, portanto, simbolizando a cruz de Cristo e Cristo crucificado, que Dom Afonso Henriques terá observado no céu quando se preparava para a Batalha de Ourique e recebendo de Cristo a informação de que venceria os mouros e, portanto, animando a continuar a batalha. E, portanto, vemos, de facto, a nossa bandeira nacional a conservar toda esta simbologia de lutas entre cristãos e mouros, em que, de facto, os cristãos venciam, os mouros eram sempre derrotados. Por sua vez, e temos aqui a Batalha de Ourique, não é? Em que vemos Dom Afonso Henriques. Aliás, em cima vemos aqui Cristo, no cima, e vemos aqui a imagem de Dom Afonso Henriques a orar e a observar e a receber as ordens, as sugestões de Cristo. Aqui as imagens da Batalha de Ourique. Não é? Depois, por sua vez, digo eu, o cristianismo, para impor o seu projeto da chamada Reconquista Cristã, descobriu algumas figuras celestiais inspiradoras que participaram ativamente na batalha com os mouros. Cima. Agora já não sobes. Destaca-se a intervenção de Santiago, com os mouros vencidos aos pés. Esta é Santiago Compostela, esta imagem, a fotografia, agora está já no interior de um espaço mais isolado, mas quando eu tirei a fotografia, a imagem estava muito exposta. Alguma razão houve para que ela fosse retirada para um espaço mais reservado. E encontramos aqui, um pouco por todo o país, imagens deste género. Não é? Em muitas capelas vemos a imagem de Santiago e nas frontarias, como aqui se vê, vemos esculpidas imagens bélicas do mesmo santo subjugando os mouros. Tudo isto, para chegar a esta conclusão, tudo isto ajudou a criar o mito dos mouros com bases radicalmente negativas. Neste contexto, a estratégia político-teológica da Reconquista, apostada, por um lado, em submeter, dominar ou aniquilar a cultura árabe e, por outro, impor a religião cristã no território, deu aso a uma manifesta diabolização dos mouros, na acepção do povo, com expressão em grande parte das lendas. No imaginário popular, o conceito de mouro foi se ampliando e em grande parte do território, em especial no centro e norte do país, afastou-se mesmo do arquétipo histórico que caracteriza o povo árabe. Temos assim os mouros históricos, que eu pus logo no título, não é? Que são um povo com presença marcante, em especial no centro e sul do país,
defensor da sua religião, da sua cultura e dos seus valores, que lutou pelo direito de uso capião a um território que ocupara durante 7 séculos, um pouco mais de 7 séculos, não é? Repare, o uso capião, 7 séculos, não são 7 anos, nem... Reparem, eu, na minha terra, os alemães, depois da Segunda Guerra Mundial, eles exploravam lá o minério, o wolframio, para alimentar o Hitler. Uma das coisas, o Salazar não se envolveu na guerra, mas permitiu alguns empreendimentos. E os alemães tinham ali um grande território. Quando acabou a guerra foram-se embora. Abandonaram o território. E então as pessoas da aldeia, daquele território, começaram a ocupar aqueles lugares. Estavam abandonados, ocuparam-nos. E começaram a cultivar cereal, vinha, etc. E a minha família também ocupou uma parte, os meus antepassados. Passados 20 anos, uma vez que estavam a ocupar aquele território há mais de 20 anos, o que é que foram? Foram ao notário e oficializaram aquele território como seu. Reparem, 20 anos foram suficientes para que, por meio da lei do uso campeão, ficassem e ninguém mais os tirou de lá. Reparem, são 20 anos. Nós estamos a falar de mais de 7 séculos que os árabes estiveram cá. Portanto, o uso campeão, não é? Admite-se que lhes dessem direito a continuarem neste território. Bom, claro que não sei se em Espanha se fala na lei do uso campeão, que é aquele direito que, passado X tempo, permite que aquele território seja, de facto, de quem o ocupou, sem ninguém se opor a essa ocupação, não é? Bom, os estudos mais recentes, isentos ou cientificamente credíveis, esclarecem que a chamada invasão muçulmana não aconteceu como a história conta. Não foi uma invasão belicista, foi uma invasão cultural. Eu lembro-me que o professor Adalberto Alves, que ouvi, que é um arabista português muito conceituado, em que ele defendia muito esta tese. Dizia ele que ninguém invade um território com armas quando traz consigo a sua família. E foi isso que aconteceu, segundo as teses que ele aqui expôs num simpósio ao qual eu também assisti. Portanto, queria eu concluir que os árabes, a partir do século VIII, dominaram este território mais pelo fascínio da sua cultura do que pela sua opressão. De resto, como eu dizia, ninguém invade com armas um território quando traz consigo o seu agregado familiar. Parem, nós, isto da invasão, nós hoje também estamos a ser invadidos. Eu, nos meus contactos que fiz para vir para aqui, sempre que telefonava ou para o aeroporto, ouvia alguém a falar sotaque brasileiro. Não é? O Brasil, aliás, o Lula da Silva já o disse, que por qualquer dia Portugal tem mais brasileiros do que portugueses. O Brasil, através da primeira telenovela, há uns 20 ou 30 anos atrás, não é? Começou a deslumbrar de tal forma Portugal, inclusive a Assembleia da República, os deputados pararam para ouvir os episódios mais marcantes daquela telenovela brasileira, não é? E eles agora estão por aí. Pacificamente, a cultura deles chega cá. Eu tenho uma menina pequenina que está ali, ela há expressões que já pronuncia com sotaque brasileiro. E alguém fala que o Brasil está a invadir culturalmente este território com armas? Não. Portanto, as invasões não se dão só com armas, também se dão através da cultura, através do fascínio da sua cultura. E, segundo estes estudos mais recentes, a conclusão, claro que houve lutas, houve batalhas, é óbvio, como alguém que está num território há mais de 700 anos e depois, se o querem expulsar desse território, naturalmente que as batalhas acontecem, não é? Mas as invasões não foram como tradicionalmente se escrevia, não foram essencialmente bélicas, mas foram essencialmente culturais. Tirando esta alusão aos chamados mouros históricos,
fala-se então nos mouros míticos. O que são então os mouros míticos? É uma figura enigmática e ambígua dos mouros noturnos, subterrâneos, e das mouras encantadas, ricas, esbeltas e perigosamente sedutoras. Uns e outros associados a minas, a poços, mas também a castros, a ruínas de castelos, a fontes, a montanhas, a fragas, e de que a nossa toponímia é muito fértil. Aqui em Silves também encontramos toponímia, com muitas alusões a esses mouros, né? A Moura Encantada, né? E que mais não são, estes tais mouros míticos, que mais não são do que entidades mitificadas que o imaginário construiu no seio de uma urdidura político-teológica, são o paradigma do outro. E as lendas são o veículo de informação que a fez chegar até nós. E eu, para concretizar um pouco melhor este conceito de mouros históricos versus mouros míticos, coincidentemente trago aqui a lenda da tomada do Castelo de Silves. Não é? Está aqui com este livro. Eu, por acaso, tenho ali alguns exemplares. Quem estiver interessado no livro, também pode. É um livro dedicado às lendas e mitos dos castelos de Portugal, onde há, digamos, uma incidência muito grande dos castelos do Algarve, naturalmente. E a começar pelo Castelo de Silves. Então, o que é que nos diz a lenda do Castelo de Silves, com uma componente histórica marcante e que eu construí retirando de documentos históricos fundamentais. Não é? Desde logo o livro de registro ou reforma dos termos da Câmara, Tavira, não é? E outros, Frei Vicente Salgado, não é? E também o próprio Pinho Leal, no Portugal antigo e moderno. Diz assim: reinava em Portugal Dom Sancho II, desejoso de estender o seu poderio ao território do Algarve, procurando honrar e seguir os passos dos seus antecessores. No terreno, contava com o seu fiel servidor, Dom Paio Pérez Correia, que ao comando de destemidos exércitos ia conquistando castelos atrás de castelos aos mouros. O castelo de Silves, porém, estava de pedra e cal. Comandava-o o aguerrido Almansor Aben Afan, com uma poderosa guarnição. Julgava-se seguro quanto a isso, quando constou que os cristãos, comandados por Dom Paio, haviam tomado o vizinho castelo de Estombar. Por isso, partiu de imediato para lá, ou neste caso para cá. Claro, estou a escrever isto de lá, para cá. Com o seu exército, para montar-lhe cerco e reavê-lo. Não contava, porém, com a astúcia de Dom Paio, que, ao perceber a saída de Almansor de Silves, logo tratou de avançar para lá com os seus homens. O chefe mouro deu conta a tempo e voltou para trás, chegando ambos, ao mesmo tempo, às portas da vila. Quem entra, quem não entra, gerou-se a confusão. Entraram ambos, os exércitos, e a luta tornou-se sanguinária. Perderam os mouros. Com as forças a fraquejarem entre os sobreviventes, os que puderam fugiram, os demais renderam-se. Conta-se que o Almansor, vendo-se derrotado, saiu pelo chamado postigo da traição, lá está, procurando refugiar-se nas imediações. Porém, na precipitação da fuga, caiu e afogou-se num pego do rio, chamado Pego do Pulo, que passou também a ser conhecido como Pego do Almansor. E temos este relato, naturalmente, apoiado em documentos históricos, não é? E, naturalmente, com as citações que eu há pouco referi. Mas depois existem as lendas. Naturalmente, lendas inspiradas nesta componente histórica. E o que é que dizem as lendas? Outras lendas se cruzam com esta narração. Conta-se que nos subterrâneos do castelo estão grandes tesouros
deixados pelos mouros. A chamada cisterna dos cães, que lá se também encontra e de que se fala, foi inclusive usada por caçadores de tesouros para sondar tais riquezas, ao ponto de haver quem tivesse lançado para lá os cães, os quais não regressaram. Daí o nome, porque tal cisterna ficou conhecida. Existe também a crença de que nas cavernas que abundam na margem esquerda do rio, que corre de Silves para a Foz de Portimão, foi onde os mouros se refugiaram quando os cristãos tomaram o castelo de Silves. Tal crença é fundamentada pelos vestígios antigos ali encontrados. Outra lenda menciona a existência, numa furna próxima do rio de Silves, de uma criança moura, que ali ficou encantada e cujos vagidos se faziam ouvir à meia-noite e ao meio-dia. Esta criança estaria deitada num berço de ouro à espera de ser desencantada. Estão a ver? A lenda. Temos a história e temos a lenda. E esta dualidade entre história e lenda encontramos-la um pouco pelas lendas de todo o país, especialmente no norte de Portugal, não é? Onde, de facto, os mouros estão sempre associados a lugares históricos, a lugares arqueológicos, não é? Como se diz quando se vê assim uma coisa muito antiga, dizia há pouco, isto é do tempo dos mouros. E quando se é do tempo dos mouros, que mouros são esses? É um povo ambíguo, abstrato, não é? São pré-históricos, muitas vezes até os confundem com os romanos. Em Sabrosa, por exemplo, há um castelo onde estiveram os romanos, mas é conhecido como o Castelo dos Mouros, não é? E provavelmente os mouros nunca lá estiveram, em Sabrosa, não é? Estiveram noutros cenários, nunca terão estado, mas é sempre o Castelo dos Mouros. Portanto, o mouro é este ser ambíguo. E as lendas, de facto, testemunham. Agora, que há uma inspiração desta figura que vai buscar referências à história, isso é verdade. Mas os mouros míticos, de facto, são mouros que foram criados, como eu digo, numa urdidura político-teológica, sobretudo para ajudar a impor a reconquista cristã. E pronto, para concluir, não é? Portanto, julgo que estarei dentro do tempo regulamentar, mas depois poderei responder a qualquer pergunta. Pergunto então, como nasceram as lendas? Sabemos bem que as lendas nascem num espaço nebuloso entre a realidade e a fantasia, sendo que a realidade começa por inspirar a fantasia e esta ganha depois toda uma dinâmica complexa de ressignificações que as comunidades chamam a si no quadro dos seus impulsos identitários, a reboque das estratégias político-teológicas que atrás referi. Estratégias que deixam por saber como o Islão sempre teve em Portugal e em Espanha mais de fascinante do que perverso. E pronto, com isto termino a minha intervenção e naturalmente estarei disponível e tentarei responder sem sotaque portinhol a alguma pergunta que me queiram colocar. Muito obrigado.